Bem, podemos, acho que retomar, acho que todos estão presentes no plenário novamente. Vamos retomar o julgamento. E agora falará a defesa por meio da intervenção oral que será feita pelo doutor Pedro Henrique Pinto Saraiva, não é? Eu esclareço ao colegiado que o doutor Pedro Henrique havia enfatizado ao relator que fará uso de uma mídia, né, contendo trechos de depoimentos. É isso, doutor Pedro? O Ministério Público está ciente dessa utilização. Me parece que o doutor Pedro já repassou ao Procurador de Justiça esses trechos. É confirmado, doutor Pedro? Foi entregue, excelência. Então, o doutor Pedro ele vai coordenar, me parece, com a equipe aqui de apoio técnico, a marcação dos trechos para que o colegiado possa, ao invés do advogado ler trechos de depoimento, poder ser obtido da mídia que está nos autos o conteúdo do que as testemunhas, os expertos se manifestaram. Então, acho que todos estão aqui presentes. Vamos, então, coloque o... Vossa Excelência tem a palavra a partir de agora, doutor Pedro Henrique, pelo prazo de 1h30. Fique à vontade a partir de agora. Excelentíssimo senhor doutor presidente dessa colenda Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, doutor Alberto Vilas Boas, é uma honra imensurável para a defesa estar aqui hoje, podendo sustentar a defesa do doutor André e a absolvição do mesmo, com um presidente tão brilhante, imparcial e que possibilitou desde o início que a defesa pudesse demonstrar as provas ao colegiado, com que faz que a defesa alcance o objetivo aqui hoje, que é elucidar fatos, demonstrar provas e cooperar com o julgamento e com os desembargadores presentes nesse colendo órgão especial. Excelentíssimo senhor doutor desembargador relator, doutor Vanderlei Paiva, foi um grande aprendizado para mim poder trabalhar com Vossa Excelência na relatoria do processo. Vossa Excelência deu uma aula de urbanidade, civilidade, bom trato e legalidade. Existem juízes, Excelência, que se impõem pelo poder. Vossa Excelência se impõe pelo respeito e pelo conhecimento. Pode ter certeza que o que aconteceu nesse julgamento, esse defensor nunca mais vai esquecer. Excelentíssima senhora doutora desembargadora, revisora, doutora Beatriz Caires, é uma honra também estar podendo aqui hoje sustentar perante Vossa Excelência. Acompanho o trabalho de Vossa Excelência há muitos anos, segundo a Câmara Criminal, e acho Vossa Excelência uma das desembargadoras mais técnicas e preparadas desse egrégio Tribunal de Justiça. E é importante que Vossa Excelência veio do Quinto Constitucional do Ministério Público, que é onde o doutor André também fazia parte do quadro. É uma honra estar também perante Vossa Excelência aqui hoje. Demais desembargadores desse egrégio Tribunal de Justiça, colegas advogados que se encontram aqui na bancada hoje, ao procurador doutor André Baldino, que não se encontra aqui, também fica minhas homenagens, ao doutor Tiago, assistente de acusação também, que tentou tirar leite de pedra nesse processo do início ao fim, Mariana Andrezinho, poucas vezes eu fico sem dormir, essa noite eu não dormi, e eu não pensava no pai de Vossa Excelência, pensava em vocês e nos seus irmãos, porque eu vejo o sofrimento que vocês foram submetidos nesses 2 anos, e eu tenho filhos, e mais do que poder representar o pai de Vossa Excelência hoje, eu quero representar Vossa Excelência aqui nesse plenário. O doutor André, que me confiou essa difícil atividade, profissionais da imprensa, funcionários do Tribunal de Justiça, ao quais cumprimento o nome do doutor Alexandre, que parece que não se encontra aqui, mas que me aturou durante 2 anos junto ao órgão especial. Agradeço a atenção do doutor Alexandre. Excelências, sobre o processo. Eu não tenho a erudição do doutor André Baldino, não tenho conhecimento técnico do mesmo, não conheço as palavras bonitas que o mesmo fala, e se eu chegar aqui e trabalhar como doutor André Baldino, sem citar a prova e falando casos, palavras bonitas, será uma disputa injusta para a defesa. Eu não tenho como fazer uma sustentação tão somente com palavras, e por isso pedi o audiovisual para demonstrar as provas que estão nos autos. Mas, nesse caso, Excelência, a defesa tem uma vantagem que me parece insuperável. O processo. A prova dos autos. Então, meu trabalho aqui hoje, Excelências, e por isso pedi o audiovisual, e por isso pedi 1h30, é que minha intenção é demonstrar para Vossas Excelências o máximo de prova possível do processo. Porque eu tenho certeza que, se eu demonstrar a prova do processo, Vossas Excelências vão entender que o que aconteceu com o doutor André é um absurdo.
o doutor André ele foi vítima, juntamente com seus filhos, de uma investigação tendenciosa, de uma investigação arbitrária e de uma investigação que, em nenhum momento, buscou a prova dos autos. O que a investigação quis nesse processo foi colocar um alvo nas costas do doutor André e, como se fosse um troféu, prendê-lo para aparecer na mídia, para dar repercussão. E isso, excelências, não é aceitável em um Estado social-democrático de direito. O doutor André Baldino, hoje aqui sustentando, ele falou: eu sou contra a espetacularização do processo. E eu sou contra. Vossa Excelência não me viram na mídia, pouquíssimas vezes. Evitei o máximo da entrevista. Me falaram que as mídias que eu passar aqui hoje não vão poder ser passadas para quem está vendo no YouTube. Eu não me importo. A prova é para Vossa Excelência. São Vossa Excelência o juiz do processo. Só que quem buscou a mídia o tempo todo, quem buscou a imprensa o tempo todo, fez coletiva de imprensa no Ministério Público, falando em verdades, procurou inúmeros canais de YouTube, com 1 milhão de visualizações, 2 milhões de visualizações, dando entrevistas, falando falsidades, com o claro intuito de pressionar esse egrégio tribunal para prender e condenar o doutor André, foi a acusação. Então, quando o doutor André Baldino mostra essa preocupação não condiz com a atuação do Ministério Público nesse caso. E vou entrar, inicialmente, falando sobre isso, sobre essas ilegalidades, sobre como o Ministério Público utilizou-se de mentiras, e vou mostrar para Vossa Excelência que essa denúncia é uma farsa, e desculpe usar essa palavra, mas não tem outro nome, através da atuação ilegal, da atuação fora dos autos e da atuação completamente absurda que a acusação teve, do início ao fim, especialmente na fase acusatória. E começo pelo mais simples de demonstrar, que todos vossos excelências já devem ter ouvido sobre isso: a inexistência de sangue no corpo da senhora Lorenza. Quando assumiu o processo, a denúncia já tinha sido oferecida. E a denúncia, em nenhum momento, citou isso. Na verdade, se vossas excelências lerem o processo, e sei que vossas excelências leram, o processo, em nenhum momento, fala da inexistência de sangue no corpo. E, quando assumiu o processo, o advogado doutor André era o doutor Epaminondas. Doutor Epaminondas falou: doutor Epaminondas, e essa questão da inexistência de sangue? Ele atuou na paz interior. Ele falou assim: Pedro, não tem nada nos autos. Peguei o processo e fui ler, especialmente o laudo dos médicos legistas. E os médicos legistas não falam um A sobre a existência de sangue no corpo. E mais, além deles não falarem um A, eles não falam nem sequer que eles tinham medido a quantidade ou estimado a quantidade de sangue no corpo. E a imprensa inteira falando: ritual satânico, também não tem nada no processo. Inexistência de corpo no sangue, não tem nada no processo. Promotor tirou o sangue da esposa, não tem nada no processo. E eu vendo as entrevistas, teve uma reportagem no Fantástico sobre isso. O doutor André Baldino falou que hoje que a ideia é não espetacularizar. O Fantástico teve acesso à prova primeiro que a gente. O Fantástico teve acesso à prova, aos vídeos, primeiro que a defesa. Está constatado nos autos isso. É só ver a reportagem Fantástico, foi no dia 15, e a defesa foi ter acesso à parte das provas no dia 29. Então, o que a gente teve é que a situação é absurda. Pois bem, chegamos na audiência, começamos a fazer perguntas. O doutor Vanderlei Paiva, que estava presidindo, ele viu que seria importante mandar os quesitos que a defesa tinha apresentado anteriormente para os peritos, para eles responderem. E os peritos, excelências, responderam 2 quesitos com relação a isso que estava sendo falado na mídia, sobre a inexistência de sangue no corpo da Lorenza, porque não tinha nada no laudo dele sobre isso. E assim que eles responderam o quesito 10, que é o mais importante, com relação à publicação do UOL da Folha de São Paulo, intitulada, quesito 10, da segunda leva de quesitos, intitulada Caso Lorenza, MP crê que ritual pode explicar falta de sangue no corpo, na qual consta que, segundo o legista, havia apenas 1 litro de sangue no corpo da mulher, que, em condições saudáveis, deveria apresentar cerca de 5 litros. Entre o montante encontrado, apenas 25 ml puderam ser colhidos na necropsia para teste toxicológico e dosagem de álcool. Feche parênteses, essa é a reportagem. Questionamos: Vossa Senhoria estimou a quantidade de sangue remanescente no cadáver? Não.
Como que eles não estimaram a quantidade de sangue no cadáver? Como que eles não mediram a quantidade de sangue no cadáver? E estavam indo na mídia falar que não tinha sangue no cadáver. E falaram inúmeras vezes, e vou mostrar para Vossas Excelências algumas vezes que eles falaram sobre isso, e como falaram isso para pressionar esse tribunal. Quando chegou na audiência, a gente já tinha que os peritos não tinham falado sobre o sangue, e a gente também já tinha que os peritos negaram que tinham estimado a quantidade de sangue no corpo, e que todas as notícias eram falsas. Só que aí nós perguntamos para o doutor Alexandre, que é o delegado que o doutor André citou aqui hoje, que foi o delegado que realmente tocou o caso. E Vossas Excelências podem ver nas minhas preliminares que eu alego, eu não vou falar de preliminar aqui hoje, que eu não vou ter tempo, eu só vou reiterar elas, mas que eu alego que o procurador-geral não pode nomear delegados para processar promotores, porque isso é garantia funcional do Ministério Público, não pode ser revogado nem por lei. Imagine por ato administrativo do Procurador-Geral. Decisão do Alexandre de Moraes sobre isso, mas não vou conseguir entrar nesse ponto hoje. Quando nós ouvimos o doutor Alexandre em juízo, o assistente de acusação, o doutor Tiago, que se encontra ali, perguntou para ele sobre uma suposta reunião secreta que teria acontecido, que será o próximo tópico. Teve uma reunião secreta, antes do laudo ficar pronto, entre quem estava investigando e os peritos. Isso é legal, mas vou chegar no próximo tópico. Olha o que o doutor Alexandre falou nessa audiência aqui na folha 3034, respondendo as perguntas do assistente. Que os legistas fizeram uma apresentação do laudo aberta a todos, onde apresentaram todo o detalhamento, em reunião secreta, próximo tópico. Que essa apresentação causou espécie a todos, pois os médicos não encontraram sangue no corpo da vítima. Então, o delegado chegou aqui na frente do doutor Vanderlei e falou que os peritos falaram com eles, com todos eles, que não tinha sangue no corpo. Só que os peritos, ao responder os quesitos, eles não falaram que nem estimaram o sangue. E os peritos, se você ler o laudo, não tem nada de sangue. Eles não falaram nada sobre o sangue. Nós fomos os últimos a perguntar para o delegado. E foi até o doutor Rodolfo estar aqui comigo. Eu tenho uma memória audiovisual, por isso que eu consigo lembrar disso. Igual o doutor Vanderlei, pelo que eu pude perceber nas audiências. E o doutor Rodolfo perguntou, aqui, você falou que os peritos falaram para vocês que não tinha sangue no corpo. É isso? O doutor Alexandre, que confirma que os peritos lhe disseram que não havia sangue no corpo. Então, o doutor Alexandre chega aqui e fala que os peritos que não teriam medido sangue no corpo teriam falado para ele que não tinha sangue no corpo. Perguntamos para os dois peritos sobre isso, que foram os dois últimos a serem ouvidos. Olha o que eles responderam 2 vezes. Que não comentou com ninguém, e nem divulgou em rede social, e nem na imprensa, que no corpo da Lorenza não tinha sangue nenhum. Excelências, é constrangedor ver o delegado falando que os peritos falaram uma coisa para ele, e para muitas pessoas, os peritos negando que falaram isso. E todo mundo que conhece esse processo, fora aqui do tribunal, só fala desse processo por causa de ritual satânico, que não tem a denúncia, não tem nada nos autos, absolutamente nada nos autos, e por causa da inexistência de sangue. Isso, por si só, excelências, demonstra que a investigação não é séria. Isso, por si só, demonstra que, em momento nenhum, a acusação buscou as provas. O que a acusação fez nesse processo foi fazer o que era necessário para condenar o inocente, que é o doutor André, independente de ter 5 filhos ou não, não pensaram nisso. E agora eu gostaria de mostrar, Ronei, por favor, como que foi utilizado pela acusação essa informação falsa para pressionar esse tribunal. Porque a acusação sempre soube que isso era mentira, sabe por quê? Porque eles não denunciaram sobre isso. Mídias, por favor. Pode começar para mim com assistente de acusação sem sangue. O número 1. Ele sugou a alma, a vida e o sangue da Lorenza, né? Que a gente vai entrar nisso também. O sangue da Lorenza. Como que o senhor fica sabendo que ela morreu? E o sangue, ou melhor, a ausência de sangue? Isso nós não sabíamos até agora. Esse foi um outro grande susto nosso. Porque
nós não sabemos. A polícia começou a fazer algumas perguntas a respeito de magia, de seitas, e ele era chegado a umas seitas. Ele era chegado a isso. O André? O André. Até que nós descobrimos que a Lorenza tinha 0,28 mililitros de sangue no organismo, quando deveria ter 5 litros. Como foi retirado o sangue dessa menina? Para que foi retirado o sangue dessa menina? Parece que ela tem no tornozelo, né, 2 furos. Que é tem marcas. Que é por onde ele deve ter tirado o sangue. Porque sair o sangue tem que ser saído por algum lugar. Mas nós, conversando com alguns médicos, Marco, é muito difícil o cara tirar 5 litros de sangue assim. Ou ele vinha tirando esse sangue lentamente, doutor. Lentamente, que eu falo, nos últimos 3, 4 dias. Mas pelo mesmo acesso, pelo mesmo buraco? Não sabemos. Não sabemos o que houve com o sangue da Lorenza. Nós não sabemos. Ele sugou a alma, a vida e o sangue da Lorenza, né? Que a gente vai entrar nisso também. Pode fechar, Rony, por favor. E o sangue da... A segunda é uma entrevista do doutor delegado, depois de ofertada a denúncia dele afirmando que seria fato que não teria sangue no corpo. Por favor. Ninguém ouviu nada. Agora, esse caso tem uma coisa ainda mais chocante, que vocês vão descobrir, que eu vou chegar na autópsia, mas eu vou antecipar agora. Vocês vêm a descobrir que ela morre de asfixia, ela engole vômito, não é isso? Eu vou perguntar melhor. Mas vocês descobrem que ela só tem 25 ml de sangue no corpo, é isso? Sim, essa é uma grande incógnita da investigação. Os peritos médicos legistas, o procedimento padrão de aferir, né, se há o exame toxicológico e teor alcoólico, tiveram muita dificuldade de retirar o sangue dos fluidos corporais da senhora Lorenza, principalmente o sangue. Para colher essa quantidade que o senhor citou aí, eles tiveram que literalmente espremer o baço. E esse sangue que foi colhido é um sangue sólido, um sangue coagulado, porque realmente não havia sangue no corpo dela. E os peritos médicos legais, eles não sabem explicar. No tornozelo direito da senhora Lorenza foi encontrado uma punção em quatro punções, onde passa uma veia que, teoricamente, seria possível o sangue dali ser retirado. Mas, ainda assim, os médicos não sabem explicar por que o sangue foi retirado. E como? É uma grande... E como, de fato? Porque pode ter sido pelo tornozelo, mas... Ela não tinha nenhum corte, nada? Só essas punções no tornozelo? Sim. Porque... E por último, o doutor André Baldino fala que eles buscam a não espetacularização do processo. O Fantástico, com a entrevista sobre o que eles falaram sobre o corpo sem sangue, que deu uma mídia enorme, de forma manifestamente ilegal e pressionando esse Tribunal de Justiça. Um promotor de justiça denunciado por assassinato. O Fantástico teve acesso à investigação que acusa André Luiz Garcia de Pinho de embriagar e sufocar sua esposa, a Lorenza. Um detalhe intriga a polícia. Durante a autópsia, descobriu-se que o corpo de Lorenza estava praticamente sem sangue. Justiça denunciado... Então, Excelências, de forma clara e inequívoca, isso não é contestado, isso não é controverso nos autos. Os peritos afirmaram que o sangue estava no corpo, em audiência e respondendo os quesitos, e isso foi vinculado na mídia com o claro intuito de prender e pressionar Vossas Excelências com o doutor André. Então, o doutor André Baldino, acredito que ele não quer espetacularização do processo, mas tudo que o Ministério Público fez nesse processo foi espetacularizar o processo com mentiras para pressionar a prisão. Excelência, superado esse primeiro fato que a gente conseguiu demonstrar e provar, já que não está no laudo, outra coisa que chama atenção é a suposta reunião secreta que a defesa conseguiu descobrir que aconteceu entre dos médicos legistas com os procuradores e delegados. Como que foi isso? Estava tendo
na verdade, começa um pouco antes. Estava fazendo um júri aqui numa comarca próxima de Belo Horizonte, e uma pessoa, que eu não vou citar o nome, me contou a suposta fofoca jurídica. Você quer saber o que aconteceu? Descobre sobre a reunião. E eu não sabia que reunião que era essa. Liguei para o doutor Epaminondas, que até se encontrava aqui. Doutor Epaminondas, Pedro, não teve reunião nenhuma entre os médicos, legistas e os promotores. Não tem nada nos autos. Reli o processo de novo, não achei nada. Comentei com o doutor André. O doutor André também não sabia de nada disso. No procedimento administrativo que ocorreu no Ministério Público, foi ouvido uma delegada, que também foi ouvida aqui, chamada doutora Michele. Está juntado nos autos de depoimento dela, a defesa juntou para mostrar. No momento que eu comecei a questionar a doutora Michele sobre a suposta reunião, que até aquele momento era fofoca, e a defesa não questiona que era fofoca, chegou para mim num júri isso. Chegou para mim, a doutora Michele negou a reunião. Ela falou que não existiu reunião nenhuma. Só que faz 15 anos que eu trabalho com processo penal, e a gente sabe quando a testemunha refuga e quando a testemunha está mentindo. E pelo vídeo é muito claro isso, por isso que eu juntei o vídeo. Nesse momento, eu falei com o doutor André, nós estávamos lá na sede do Ministério Público, falei assim, teve reunião. Temos que descobrir essa reunião. Que reunião que é essa? Passado 3 dias, excelências, a doutora Michele, que entrou em contradição, ficou nervosa, e é muito claro, é só ver o vídeo, mandou um ofício para a Procuradoria. E olha o que ela escreve no ofício. No tocante, está nas folhas dos autos, agora eu não estou com ela aqui, mas posso mostrar depois. Está juntado nos autos. No tocante à pergunta formulada pela defesa do investigado sobre possível reunião dos médicos legistas peritos para discutir laudo, tendo a signatária afirmado em seu depoimento que não havia ocorrido reunião. Aí ela continua. Chegando em casa, recordou que ocorreu uma apresentação de laudo de necropsia pelos médicos legistas, apresentação esta ocorrida na Academia de Polícia Civil, onde faziam presentes os membros da comissão do PIC. Naquela oportunidade, os médicos legistas apresentaram a conclusão do laudo. Isso é importante, excelências. Porque essa reunião só foi feita antes da apresentação do laudo. É só ver a assinatura do laudo. Nós conseguimos provar que a reunião aconteceu no dia 16, na parte da tarde. O laudo está assinado, eu vou mostrar, no dia 16, às 9 horas da noite, 8h57. Bem como explanaram sobre os equipamentos. O laudo já estava pronto. O laudo não estava pronto. Nós questionamos os peritos, eles informaram que o laudo só foi assinado posteriormente. E ele falou que só se recordou da reunião porque ela saiu da audiência, ligou para o doutor Alexandre, está nos autos, eu juntei minhas alegações finais, ligou para o doutor Alexandre falou assim, não, teve reunião sim. Excelências, esse não é um processo comum. Uma delegada falar que se esqueceu que teve uma reunião para apresentação de um laudo, eu nunca vi uma apresentação de laudo na minha vida. E depois ela voltou atrás, por sorte, que isso aqui serviu como prova para a gente, demonstra que esse laudo não é técnico, não é científico, e ele foi condenado por quem estava acusando o doutor André. Porque não existe apresentação de laudo, o CPP não prevê isso, artigo 159 e artigo 7º do CPP. As partes cabem questionar de forma escrita, compra, defesa e contraditório, se fosse feito antes. Ou será que eu posso ir lá agora na ML, bater na porta aqui, vão discutir um laudo aqui comigo? Isso não existe. Então, essa reunião é um absurdo. E se vossas excelências tiverem dúvida sobre quando que foi a reunião, nós perguntamos os quesitos, está no quesito 9. E eles falam que foi na parte da tarde. Na verdade, teve gente que falou que foi na parte da manhã, eles falaram que foi na parte da tarde. E agora eu quero mostrar para vossas excelências, por favor, Rony, bota para mim o PDF 1. Reunião secreta. Não apareceu? Ah, apareceu. Isso aí é o ofício que a delegada mandou. Para baixo, por favor. Esse aí é o quesito falando da reunião. Para baixo, por favor. Não, então bota para mim PDF 2. É esse aí. Olhem a hora da assinatura do laudo. 8h55 da noite 47, 8h57h30 da noite. A reunião aconteceu na parte da tarde. Que reunião foi essa que os peritos tiveram com a acusação para discutir o laudo e o resultado do laudo antes da apresentação do mesmo?
Por que que isso não está documentado em lugar nenhum? Por que que a doutora Michele inicialmente mentiu e depois teve que voltar atrás? Excelência, a situação é tão confusa em relação ao laudo, mas tão confusa, que Vossa Excelência podem perceber que vários relatos sobre essa reunião foram passados. Delegada Michele, inicialmente negou a existência da reunião, depois informou que a reunião aconteceu na Cadepol e que o laudo estaria pronto. Mentira, o laudo não estava pronto, documentalmente provado, e os peritos confirmam isso. Delegada Letícia Gamboge confirmou que teve reunião e que a mesma teria ocorrido após a confecção dos laudos, que já estariam nos autos. Mentira. Os laudos foram juntados nos autos só no dia 29, está constatado nos autos. A delegada Michele, em juízo, falou que a reunião aconteceu na Cadepol e que a mesma teria sido documentada. Isso não tem nos autos. Os próprios peritos falam que não tem nos autos. E a promotora, doutora Gislene, ela falou que a reunião aconteceu em uma sala de aula do ML. Uai, foi na Cadepol ou foi na sala de aula do ML? Não sei. E que o laudo só foi enviado no final do mês. Isso ela falou a verdade. Então, ela falou que a reunião foi antes do laudo e os laudos só foram enviados no final do mês. E o doutor Alexandre falou que a reunião foi no ML e que os peritos já tinham entregado o laudo. Então, Excelência, levar a sério uma investigação que aconteceu dessa maneira, com eles indo na mídia mentir, discutindo o resultado de laudo antes da apresentação de laudo, já demonstra com todo respeito que a credibilidade que eles têm nesse processo é quase zero. Só um minuto. Como disse para Vossas Excelências, meu interesse aqui hoje é mostrar a prova. Eu não estou aqui para contar caso, eu quero mostrar o que tem nos autos, por isso que eu pedi à mídia, eu acho que a mídia pode nos ajudar. E agora eu vou mostrar para Vossas Excelências que o primeiro laudo, desde o início, ele foi inconclusivo. E Vossas Excelências estão me vendo sustentar aqui desde o início, Vossas Excelências veem que desde o início eu falo isso. E quem nos falou isso foram os peritos que nós contratamos, porque só ler o laudo que Vossas Excelências vão ver que ele está inconclusivo. Por favor, Rony, coloca para mim o 3, laudo de discussão, doutor Demessindo. Excelência, esse aqui é como foi respondido os quesitos do laudo. Houve a morte? Sim. Qual a causa da morte? Asfixia por associação, intoxicação exógena e ação contundente cervical. Qual que é o pulo do gato aqui, Excelências? Vide discussão. Faz 15 anos que eu trabalho com o processo do Tribunal do Júri. Conversei com muitos advogados. Ninguém nunca viu isso. Então, eles falam asfixia e ação contundente cervical. Próxima página, por favor, Rony. Vamos ler a discussão que eles escrevem no laudo, que aí está explicado. Diante do exame necroscópico detalhado acima e suas fases externas e internas, podemos inferir os achados de grande valia, como a presença de extenso infiltrado hemático na região cervical. Excelência, eu vou entrar num ponto mais para frente um pouquinho. É muito importante esse extenso infiltrado hemático na região cervical, porque a acusação ela fala em máscara equimótica de Morestan e fala em petequias, mas os peritos não falam sobre isso. Eles falam sobre extenso, infiltrado, hemático e região cervical, em especial nos planos subcutâneo e muscular, porém com a integridade da cartilagem tireoide e do ocioide. Excelências, 15 anos que eu trabalho com direito penal, nunca vi uma asfixia por esganadura que não tenha quebrado o ocioide e não tenha destruído a cartilagem da tireoide. Nunca vi. Eu sei que é possível, mas os próprios peritos falam que não é 99% das vezes que quebra. Isso já mostra que a tese deles contraria o comum. Eles estão querendo falar que teve uma constrição cervical sem quebrar o ocioide e com a integridade da cartilagem. Isso é quase impossível. É extremamente raro. Eu nunca vi nenhum processo. Mas vamos lá. E aqui está o pulo do gato, Excelência. Ponto e vírgula. Além dos resultados dos exames toxicológicos, que corroboram em seus achados a presença de substâncias diversas, quantidades elevadas e até conjuntamente em níveis tóxicos. E olha o que eles escrevem. Que isoladamente ou em associação poderiam ter como resultado final da morte. Então, lá na hora que eles responderam os quesitos, Excelências, eles falam que foi intoxicação exógena
e ação contundente cervical. E aqui na discussão, eles falam que tão somente as quantidades elevadas de substâncias poderiam ter ocasionado a morte, que isoladamente ou em associação. Então, o laudo, desde o início, ele foi inconclusivo, porque a própria discussão que o laudo remete nos mostra, desde o início, que eles não estão afirmando que a morte foi por asfixia externa. Aí nós procuramos o doutor Demencino Brandão, que é o maior perito do Estado de Minas Gerais na época. E depois eu procurei o doutor Maltos, que hoje é o maior perito do Brasil. E eu conversei com o doutor André, ele permitiu conversar com vários peritos, eu escolhi os que eu achava interessante. Vamos descer. O doutor Demencino Brandão, a gente só teve acesso aos laudos posteriormente, está vendo? Ele fez esse laudo no dia 28. A gente só teve acesso aos laudos pela mídia na época. Pela mídia. Mas mandamos o doutor Demencino Brandão. E o que o doutor Demencino Brandão fez? Ele leu o laudo dos peritos e pegou e falou assim, olha, pela conclusão deles, isso aqui é verdade. O efeito toxicológico de abuso de álcool e medicação psicotrópica, por si só, pode justificar a óbito periciada. O que ele fez? Falou o óbvio ululante, o que está na discussão do laudo. Excelências. E depois ele também fala que as lesões torácicas e cervicais constatadas podem ocorrer independentemente da agressão no pescoço, em função de manobras de RCP. Que até o doutor André Albaldino aqui hoje falou que foram mais de 33 minutos, e vou passar para Vossa Excelência depoimentos depois. Então, excelências, o laudo dos peritos, por si só, é inconclusivo. Passa para mim para a próxima página. E aí nós perguntamos para os peritos, até o doutor Malto, quando fazia esse quesito, ele falou assim, Pedro, não precisa. Eles já falaram que pode ser um ou outro, eu falei assim, precisa. Porque todo dia que eu vou lá sustentar, o André Albaldino fala que, desculpa falar o nome do doutor André Albaldino, o procurador, ele fala que o laudo é conclusivo. Aí ele falou assim, Pedro, mas é só ler. Eu falei assim, não, vamos fazer pergunta, doutor Maltos. É possível excluir de forma peremptória que o óbito tenha decorrido da combinação de álcool com drogas Zolpidem, mitrazapina, quetiapina, buprenorfina e clorazepam, vírgula, hipótese aventada na conclusão da página 16 do professor Demencino Brandão? Não. Ou seja, está aí os peritos respondendo que eles não podem falar que a morte não aconteceu tão somente pela intoxicação da senhora Lorenza, que possuía um prontuário médico de 14 mil páginas e era dependente química de morfina. Então, está aqui os peritos, excelência, falando que o laudo deles é inconclusivo, de forma incontroversa e provada nos autos. Excelências, o tempo é curto. Já vou ter que passar para outro tópico, queria mostrar mais quesitos sobre isso. Petequias. Mostrei para Vossa Excelência ali em discussão que eles não citam as petequias como lesão. Eles não citam as petequias como lesão. Em momento nenhum eles falam sobre achados hemáticos e hemorrágicos na região cervical. É isso que o laudo oficial fala. Só que, quando eu comecei a estudar o processo, comecei a ver os procuradores falando na mídia, tem muita entrevista, tem um negócio do Ministério Público, e eles começaram a falar que as petequias, que não teria lesão no cadáver, isso é indubitável, não teve lesão, a senhora Lorenza não teve nenhuma lesão, mas que as supostas petequias que a senhora Lorenza teria aqui no pescoço, poderiam indicar asfixia. Os peritos não falam isso, vamos ser justos e honestos. Os peritos, inclusive, não falaram isso aqui. Eu estou falando o que a acusação fala. E assim, excelências, eu vou mostrar para Vossas Excelências o que são petequias, que é difícil de a gente entender. Petequias são manchas avermelhadas e roxas, de tamanhos pequenos, muito pequenos, de 1 a 2 milímetros. E agora eu vou mostrar, por favor, PDF 4, Rony. Diferença de petequias. As primeiras petequias, isso daí está no laudo. Eu quero que vocês reparem que não dá para ver nada. Se vocês pegarem o laudo colorido na mão, vai ver que tem as setinhas apontando, falando petequias em face lateral esquerda, mas se vocês procurarem, vocês não vão ver quantidade de petequia ali em lugar nenhum. O que eu fiz? Procurei o professor Maltos. O professor Maltos pegou o livro do nosso perito oficial, doutor Marcelo Mari, slide 2. E lá embaixo, no D, são petequias, que eu aumentei no slide 3, por favor. Olha a diferença de como são as petequias comuns, vários pontinhos pequenininhos e números para as petequias que eles falam que encontraram no pescoço da senhora Lorenza. São irrisórias.
Eu entendo aqui que eles viram 4 pontinhos, porque são 4 setinhas, mas não dá para ver a diferença. E assim, excelências, é uma coisa absurda falar que isso é indicação de asfixia, porque não dá para ver, são mínimas e não são de acordo com a literatura médica do próprio perito. E quando nós apresentamos quesitos para os peritos, a gente perguntou para ele se as petequias podem ser um fenômeno pós-mortem. O que é isso, um fenômeno pós-mortem? Um fenômeno que acontece em todo o cadáver após a morte, como a máscara de Morestan, que nós perguntamos, e eles concordaram. E os peritos, inicialmente, eles falaram que não seriam. Está no quesito 28. A imagem aposta no laudo cadavérico, quando a legenda indica petex em face lateral, tal, pode, em alguma hipótese, corresponder a roturas vasculares pós-mortem, em especial por suas formas de distribuição e coloração, eram muito poucas, distantes. Eles, não. Só que aí chegou na audiência, a gente estava com o livro do Mário aqui, que é o perito oficial. Aí, excelência, a gente mostrou o livro para ele e ele voltou atrás. Tá assim. Eles tinham falado que não eram petecas pós-mortem, né? Que petecas podem existir pós-mortem, mas a resposta do depoente não tem relação com o caso. Que confirma que as fotos do livro de folha 153, que consta no livro já exibido aos depoentes, são petecas pós-mortem. Que existe dificuldade na distinção entre peteca pós-mortem ou não. Então, ele está falando que eles têm dificuldade de saber quando a peteca é pós-mortem ou não. E é só ver a foto para ver que é mínima. E eu gosto sempre de dizer, eu estou falando das petecas aqui, porque o Ministério Público falou na mídia que as petecas seriam prova de asfixia. Mas no laudo deles, eles não falam isso. Porque se eles falarem isso, eles estão contradizendo o próprio livro. Agora, para a gente mostrar, para continuar, a gente começou a fazer perguntas sobre petecas. Porque quando tem asfixia, as petecas comuns, elas são extensas na língua, na boca, nos olhos e na região da pálpebra. E eles procuraram essas petecas ao fazer o exame da senhora Lourenço e não encontraram. E quando nós perguntamos isso para eles, eles tiveram que responder, porque está no laudo. Que no caso de esganadura, é mais comum a fratura do ocioide do que no enforcamento ou estrangulamento. Porém, não aparece em 100% dos casos. Isso é a questão do ocioide que eu falei com vocês. É o próprio perito oficial falando que não quebrou o ocioide, que seria estranho, que o comum é que tivesse quebrado a cartilagem ocioide. Então, o próprio perito oficial fala que é uma situação estranha. Mas vamos lá, continuando sobre as petequias. Que é muito comum aparecer em enforcamento e esganadura a esquimose conjuntiva difusa, geralmente bilateral, que é as petequias. Que as petequias podem aparecer no coração e no pulmão. Não tem peteca nem no coração nem no pulmão. Mas não é 100%, mas às vezes pode nem aparecer. Que geralmente a pesquisa na língua é em busca de hematoma devido a mordida no momento de sofrimento. Que durante a necropsia foram feitos cortes transversais na língua em busca de hematomas, mas não foram encontrados. Então ela não tinha hematoma na língua, ela não tinha peteca na língua, e eles simplesmente se consideraram, e consideraram 3 petecas que ninguém consegue ver. Mentira, eles não consideravam. Quem considera isso é o Dr. Cláudio Maia Barros. Eles não falam que as petecas aí é resultado da morte, é só ler o laudo. Que as petecas podem aparecer no pulmão, nos pulmões e geralmente externas. Então, excelências, as petecas não querem dizer nada. E a acusação, infelizmente nesse caso, talvez por essa reunião secreta, não sei o que eles discutiram lá, confunde alhos com bugalhos. E olha o que o Dr. Cláudio Maia fala na entrevista que foi feita no Ministério Público sobre o presente caso, que o Dr. André Baldino fala que eles não gostam de espetacularizar, mas eles fizeram entrevista coletiva com, acho que 500 ou 600 mil views no site do Ministério Público. Por favor, vídeo 4 petecas petecas MPMG. Olha o Dr. Cláudio Maia falando que não tem lesão externa, respondendo a pergunta do repórter da Globo. A defesa contratou um médico legista e ele diz o seguinte, ao ler o laudo, que, pelo que a gente está percebendo, é uma peça importantíssima na conclusão do caso pelos senhores. E a defesa insiste que o laudo é precipitado falar que o laudo aponta qualquer indício de ação físico-química, ou seja, enforcamento, estrangulamento ou esganadura e sufocação. Para ficar bem claro, então, ou seja, para o Ministério Público e para a Polícia Civil, ela foi esganada? É isso? Para que fique claro para todos. Doutor Cláudio, por favor. Pois não. De acordo com o laudo, em que pese
inexistam marcas externas que não necessariamente são pré-requisitos para uma esganadura. Existem marcas, as chamadas peteques, e existem a partir... Olha o que o doutor Cláudio Maia fala. Não tem lesão externa nenhuma, mas tem as petequias, que são aqueles 3 pontinhos que eles mostram, que os peritos falam que não é prova de asfixia. Não sei por que o Ministério Público fez isso, de verdade. Eu respeito demais a instituição do Ministério Público. Eu não sei o que aconteceu com esse processo, Excelência. Nós estamos aqui hoje diante do terraplanismo da necropsia. Eu mando isso para os peritos de outros estados, eles falam, que isso? Eles estão assustados. Fiz um júri no Rio de Janeiro no ano passado, o promotor, não devia ter falado, porque eu só fiz um júri no Rio no ano passado, eles não sabem quem é. O promotor falou assim, nossa, eu tive acesso ao laudo, eu estou abismado. Mas vamos continuar, Excelência. Máscara equimótica de Morestan, que o doutor André Albaldino citou aqui hoje. É muita coisa, eu vou tentar falar tudo em 1h30. Se faltar no final, peço desculpa e venha a Vossa Excelências. O doutor Albaldino falou máscara equimótica de Morestan. Eu falo máscara equimótica de Morestin. Mas eu conversei com muitos peritos de vários lugares do Brasil nesse processo. Alguns falam Morestin, outros Morestan. Mas como eu sou capial, eu vou falar Morestin, eu não sou da França. Então vamos lá, Excelências. O que a gente vai falar sobre a máscara equimótica de Morestin? O laudo, ele em nenhum momento... A gente tem que ser honesto com os peritos. Porque os peritos eles erraram em determinados pontos, mas tem coisas que quem errou foi a acusação. Em nenhum momento no laudo fala que a máscara equimótica de Morestin provava asfixia. Nenhum momento. Nenhum momento. Quem falou que a máscara equimótica de Morestin causava asfixia foi o Ministério Público, na mídia, na imprensa. E o doutor André Albaldino, a primeira vez que ele sustentou aqui nesse tribunal, ele falou isso. Que isso provava... Podem pegar as notas taquigráficas. Quem me falou isso foi o doutor Paminondas ontem. Eu comecei para ele e falou assim, Pedro, pode olhar que na primeira sustentação eu estava aqui e o doutor André Albaldino sustentou que a asfixia contra ela teria sido indireta. Esse é o próximo ponto que nós vamos entrar. Mas a máscara equimótica de Morestin, os peritos em momento nenhum falaram que ela seria prova de asfixia, porque elas não são. Em audiência, os peritos falaram da seguinte maneira. Que perguntado ao depoente, se a marca... Isso é o perito respondendo aqui para o doutor Vanderlei. Quando eu falo que as perguntas foram respondidas de formas fáceis, não foram. Para eles responderem uma pergunta, eu tinha que fazer 6, 7 perguntas e tinha que ficar rodeando. Estava muito difícil eles responderem, mas quando a gente mostrava os livros deles, eles ficavam sem como não responder. Que perguntaram ao depoente se a máscara equimótica de Morestan só aparece em cadáveres que morreram por asfixia, o depoente respondeu que não, que pode aparecer em outros cadáveres. O doutor André Albaldino sustentou que hoje que a máscara equimótica de Morestin prova asfixia. Então o doutor André Albaldino sabe mais sobre perícia que o perito médico oficial, porque ele está falando que isso não prova nada. A máscara equimótica de Morestin, no estado cadavérico que a senhora Lourenço se encontrava, que era 15 horas, ela aparece em vários cadáveres. E eu vou mostrar para Vossas Excelências uma foto que nós juntamos nos autos, por favor, PDF 5, da máscara equimótica de Morestan, aparecendo num cadáver de uma pessoa que tomou um tiro na cabeça. Está aí a bala. Olha, isso aqui é máscara, desce, só que está nas costas, desce, por favor. Olha a máscara, desce, por favor. Vai ter uma foto melhor. Olha aqui a máscara equimótica de Morestan, ó. Olha aqui a cabeça dela com a bala. Ó, isso é máscara equimótica de Morestan. E aparece em quase todos os cadáveres depois de 15 horas. E os próprios peritos aqui afirmaram isso para o doutor Vanderlei. Desce para mim, por favor. Olha aqui. Foi tiro. Pode tirar o slide, por favor, que é um slide muito forte, não gostaria de deixar. Então, Excelências, o doutor André Albaldino pegou e falou que encontraram a máscara equimótica de Morestan nela e que seria prova de asfixia. Os peritos oficiais vieram aqui e falaram que isso não prova asfixia. E mais, nós estamos mostrando que pessoas que morrem de tiro, acontece isso. Inclusive, no livro do doutor Marcelo Mari, ele fala isso, que depois de 15 horas de putrefação cadavérica em um corpo não normal, porque o corpo da senhora Lourenço não era um corpo normal. A senhora Lourenço era completamente dependente de opioide, tinha feito mais de 15 cirurgias.
era dependente química. Então, não era normal. Ela tinha problema no fígado, tudo constatado. Então, a máscara Quimod-Morestan, pelos próprios peritos e pela literatura médica, não prova asfixia. E eu gosto de deixar isso bem claro. Os peritos nunca falaram isso. Quem falou que a máscara Quimod-Morestan prova asfixia, por favor, passa para mim o vídeo. 5. Olha como que eles foram na imprensa e mentiram. Doutor Giovanni, só permite também? Pois não, doutor. E o relatório de necrópsia, ele indica que foi encontrado um fenômeno chamado máscara equimótica de Morestin. Esse é um fenômeno muito clássico, decorrente de compressão torácica. A partir do seio até a cabeça, todo o corpo da senhora Lorenza está congestionado, está cianótico. E essa é uma característica de sufocação indireta, que é também uma espécie de asfixia mecânica. Então, a pessoa que está falando isso para os senhores não sabe ler o laudo. Pegou só a conclusão, mas o laudo ele é composto de mais de 20 páginas. Aperta a pausa para mim, Rony, por informações favor. precisas e detalhadas. Que coisa absurda. Doutor Alexandre, o delegado, falando que o doutor Demecino Brandão não sabe ler um laudo. Nem o doutor Demecino Brandão não deve saber ler laudo, nem os peritos oficiais não sabem ler laudo, e nem o doutor Maltz não sabe ler laudo. Quem deve saber ler laudo é o doutor Alexandre, que chega e fala. Doutor Alexandre, vocês viram que foi importante o que ele falou? Ele falou assim, a máscara equimótica de Morestin, ela é prova de asfixia indireta. Importante isso, que eu vou entrar nesse ponto logo depois, excelências, que foi o que o doutor André Baldino sustentou aqui pela primeira vez. E agora é o delegado dando uma entrevista num canal que tem 1 milhão de visualizações. Por favor. Até porque se ela foi asfixiada, ela devia ter hematomas no pescoço, boca roxa. Ela tinha elementos que comprovassem já de cara do que ela tinha morrido? Toda a parte superior do seu seio estava vermelha, estava congestionada por sangue. Aí há um fenômeno cadavérico que chama máscara equimótica de Morestin, decorrente à compressão torácica. O impediu o fluxo sanguíneo do coração para a cabeça. Pela compressão torácica impediu esse fluxo sanguíneo. A asfixia foi dada, não foi pelo pescoço, foi por aqui a asfixia? Vocês viram a pergunta que o repórter fez? Calma aí. Como é que foi feita essa asfixia, então? Não foi esganadura, não? Foi compressão torácica? Foi indireta? Porque Vossa Excelência sabe melhor do que eu que a asfixia mecânica ela pode se dar de forma direta e indireta. Qual que é a forma direta? Esganadura, sufocamento e enforcamento, que são as comuns. E qual que é a indireta? A indireta é que o doutor André Baldino sustentou aqui pela primeira vez, e que o doutor Alexandre sustenta sozinho também, porque nem os peritos sustentam isso, que é você subir em cima do tórax da pessoa, e subindo em cima do tórax da pessoa durante muitas horas, vai cansando a musculatura aqui, e essa musculatura vai ficar cansada e não vai conseguir acontecer mais a troca de gases. Só que a direta é aqui, a indireta é aqui. O doutor Alexandre, ele sustenta que foi indireto. Vamos ver o que o doutor Marcos Paulo, por favor, fala qual que foi o meio, se foi direto ou se foi indireto. Está no vídeo 12, por favor. Restrição, e a resposta foi sim. Era o que eu ia falar. Obrigado, doutora Gislaine. Doutor Giovanni. Esse ponto é muito importante e foram constatadas as chamadas petequias, que são sinais externos, tá, da asfixia. E a asfixia ela pode se dar por enforcamento, por estrangulamento ou por esganadura. Enforcamento e estrangulamento estão absolutamente descartados, porque eles deixam marcas do material que é utilizado, como a corda, o cordão, etc., que não foram encontrados. Tá? E as lesões encontradas... Então, excelências, o doutor Alexandre, ele sustenta a indireta, falando da máscara Quimod-Morestin. O doutor Marcos Paulo, ele sustenta a direta e a esganadura, porque ele descarta as outras duas. Então, nem eles sabem o que aconteceu.
eu nunca vi um laudo ou uma denúncia, excelências, que fale em asfixia, sem citar, ela foi esganada, ela foi indireta, compressão torácica, ou ela foi enforcada. É a primeira vez que eu vejo isso. E aí, excelência, nós perguntamos para os peritos isso aqui. E nós perguntamos para os peritos sobre qual teria sido o meio de asfixia. Seria sido direto ou indireto? Seria sido esganadura, enforcamento ou sufocamento? E os peritos, para o Dr. Vanderlei Paiva aqui, falaram que asfixia é um termo genérico, ou seja, que houve a falta de oxigenação que leva à morte. Mas se foi direta ou indireta, não se pode afirmar. Dr. Marcos Paulo, promotor, presidente, fala que foi direta, esganadura. Dr. Alexandre, o delegado, o responsável, fala que foi indireta, que teria sido compressão torácica, e cita, inclusive, a máquina de Morestan como prova disso. O doutor André Baldino também citou isso aqui hoje. Eu gostaria de saber do doutor André Baldino, infelizmente ele não falou o que ele acredita. Se foi direta, indireta, porque não tem na denúncia, não tem nos autos, a gente fica em dúvida. Infelizmente, nós vamos ficar sem essa dúvida. E os peritos falam, não, eu não sei, eu sei que foi asfixia. Agora, se foi constrição cervical ou se foi compressão torácica, aí eu não posso afirmar. Está parecendo aquele filme Auto da Compadecida, que o João Grilo vai lá e conta aquela história fantasiosa, mentirosa. Aí o Chicó chega e fala, pô, João Grilo, mas isso está mal explicado, tem que explicar isso aqui, isso não pode ter acontecido, não. Aí o Chicó responde, não sei, só sei que foi assim. Então, excelências, a investigação não é séria, o laudo não é sério, e os próprios peritos deixam isso para nós de forma clara e inequívoca, que eles não fazem ideia do que aconteceu e não se preocuparam em apurar o que aconteceu. Rigidez cadavérica. Esse ponto é importantíssimo para a defesa. Importantíssimo. E, inicialmente, eu vou pedir para botar para mim, bota o PDF 6, por favor. Excelências, aumenta para mim. Obrigado. Esse é o laudo de necropsia. Olha aqui. Horário do início do exame, 9h57 da noite. No dia 2/4 de 2021. 9h57, 2/4 de 2021. Vamos descer para a próxima tela, que eles falam sobre quanto tempo teria acontecido a morte. O corpo apresenta os seguintes sinais de morte: flacidez, pupila midiáticas e fixas bilateralmente. Isso aqui é hipertermia conjuntival, que é importante. Circulação póstuma de Boardel em região cervical, terço superior do tórax e membros superiores, compatíveis com mais de 15 horas de morte. Que horas que o laudo começou? 9h57 da noite. E eu vou considerar o horário que o laudo começou. Que eu podia pegar os depoimentos que falam que o laudo acabou 2 horas da manhã. Não vou. Vou começar com o horário que o laudo falou, 9h57. Próxima página, por favor. 9h57 da noite, 21h57, menos 15 horas, dá 6h57. Então, pelo laudo, a morte poderia ter acontecido a partir de 6h57 da manhã. Isso é o laudo oficial. Dado objetivo, olha o que está escrito. Nas câmeras do prédio, a hora que o doutor Itamar entrou para o atendimento, doutor Itamar carrega uma sacola de cor laranja. Isso é o doutor Itamar entrando para atender a senhora Lourença, entrando no apartamento, tá vendo? 6h35. Excelências, se o laudo fala que a morte, se o laudo foi feito 9h57, menos 15, e o doutor Itamar começou o atendimento às 6h40, está dentro do horário que eles falaram de morte. Então, isso nos demonstra, excelência, de forma clara e inequívoca, de forma objetiva no laudo, que na hora que foram feitas as manobras cardiorrespiratórias, que duraram 33 minutos, com 2 tentativas de intubação, ela estaria viva. Mas, excelências, acredita em mim só não. Não acredita só na prova técnica, não. Não acredita só no laudo pericial, não. Vou demonstrar para Vossa Excelência isso aqui agora. O que as testemunhas falam no processo? Se ela teria rigidez cadavérica, se ela estava viva ou não. Primeiro depoimento, vai para mim nos depoimentos, por favor.
Vídeo 13 primeiro. Antes de apertar. 13. Maquele. Não, é isso aí. Aperta pause, por favor, antes de falar. Essa é a Maquele. Ela é a técnica de enfermagem do Hospital Mater Dei. Ela tem 12 anos de experiência e todos os depoimentos feitos no processo falam que é a técnica de enfermagem mais respeitada e habilidosa do hospital. Foi uma das responsáveis pelo atendimento da senhora Lorenza. Olha o que ela fala sobre rigidez cadavérica. Havia condições de atender ela ali, os três, você, sim. o médico e o motorista? Sim. Havia espaço para isso? Havia espaço. Ok. A senhora disse também que não identificou rigidez cadavérica. Mas a senhora sabe identificar quando há rigidez cadavérica, quando não há? Ah, sim. O corpo dela estava super maleável. Tanto eu que enfaixei a mão e o pé dela a pedido do médico. Excelência, só uma pause. O doutor André Baldino acabou de falar aqui para Vossa Excelência que a Maquele não tocou no corpo. Mas ela está falando que ela tocou no corpo, foi inclusive responsável por enfaixar as mãos dela e disse, ela estava super maleável. Não sei onde é que o doutor André Baldino tirou essa informação. Fica a dúvida, porque essa é a Maquele. Vamos continuar o depoimento. Passa o 14, por favor. Feche para mim, por favor. 14. É o doutor Itamar. Rigidez. 2 ou 3 travesseiros acima da cabeça dela, em volta, assim. Entendi. O senhor percebeu, ao tomar contato, queria que o senhor já disse da cianose. Isso. Então, cianose nos lábios. E um pouco das mãos, das extremidades. Notei isso. Midríase, correto? E uma midríase, isso. E rigidez, o que o senhor me fala a respeito de rigidez? Não vi sinal de rigidez. Não percebi sinal de rigidez. Não? Não. Nenhum sinal? Não, de rigidez não. Não percebi sinal de rigidez. Então o senhor não comentou com ninguém, não falou com ninguém a existência de rigidez, não? Não, rigidez não. Não vi sinal de rigidez. Tá certo. Passa agora o outro vídeo, Itamar, porque eles não queriam aceitar a verdade. Eles pressionaram. Agora pode passar para mim o 15. O 15 é Maquele, desculpa, mas pode passar, que ela vai falar de... Tá, quantas ampolas a senhora utilizou? Eu abri o total de 7 e utilizei 6. Perfeito. Quando a senhora estava ambuzando, etc., a senhora teve contato com o corpo, né? A senhora percebeu algum sinal de rigidez no corpo dela? Não. Em nenhuma parte do corpo? Não. A senhora teve contato só com a cabeça? Não. Eu tive aos pés, porque eu peguei o acesso. Aham. E quando eu fui ambuzar, eu tive acesso à cabeça. E a senhora não se recorda de rigidez? Início de rigidez? Não. Tá certo. A senhora percebeu se no quarto existia cápsula de medicamento? Então, assim, excelências, a Maquele foi questionada se viu rigidez. 12 anos, a enfermeira mais respeitada do Hospital Mater Dei. E isso todos os médicos falam e pacientes. Itamar, médico preceptor do Mater Dei. Especialidade dele, cirurgia cardiorrespiratória. Não viu rigidez nenhuma. E o doutor André Baldino quer que Vossa Excelência acreditem, isso para mim é um ato de fé, que eles chegaram lá e ficaram 40 minutos intubando e fazendo manobra cardiorrespiratória num cadáver. Excelências, que médico, enfermeiro, chegaria e intubaria um cadáver ou ficaria 30 minutos fazendo manobra cardiorrespiratória? A pergunta que eu faço para você é a seguinte: faz manobra em cadáver? Se intuba cadáver? Óbvio que não. Óbvio que não. E eu acho importante, excelências, porque o doutor André Baldino tinha um motorista de ambulância. E o doutor André Baldino citou ele aqui. E quando eu falo para Vossas Excelências que esse processo, ou ele é fundado em mentira, ou ele é fundado em... eu só não estou totalmente correto, porque tem coisas que eles falam que são meias-verdades. E, realmente, o Wellington fala que ela estava com rigidez cadavérica no punho direito. Que ele sentiu uma pequena rigidez cadavérica no punho direito. Só que, vamos lá. Maquele, 12 anos de hospital. 11 e pouco. Hoje ela tem mais. Na época era 11 meses. Está lá. Preceptora da enfermagem. Doutor Itamar, preceptor do ambulatório do Hospital Mater Dei. Super respeitado, dos mais respeitados que a gente pode ouvir falar. Te falo isso, minha família tem muito médico, todos respeitam muito o doutor Itamar.
Só que o que o doutor Baldini sustenta, mas o motorista da ambulância, que trabalhava no Mater Dei há 4 meses dirigindo, ele sentiu uma rigidez no pulso. E eu vou passar para Vossas Excelências o que ele falou, para Vossas Excelências verem. Coloca para mim, por favor. Esse aí vai estar separado, Rony, vai estar lá embaixo. Desce para mim, por favor. Desce, por favor. Depoimento Wellington. Só aperta pause antes de começar. Estou presente. Então, vamos lá. Ele estava 4 meses no hospital, nunca tinha se deparado com uma morte, e não tem formação nenhuma em área de saúde. Nenhuma. Maquele, Itamar, tem. Vamos ver o que o Wellington fala da rigidez. O senhor presenciou essa rigidez em qual parte do corpo? Nos braços dela. Porque quando eu fui, por eu ser canhoto, a minha manobra ela é ao contrário de quem é destro. Uhum. Então eu precisei passar para o outro lado. Aí eu precisei arredar o braço da Lorenza. Qual braço que era? O esquerdo ou o direito? O direito. Eu tenho que ficar sempre à direita da pessoa, por eu ser canhoto. Aí na hora que eu fui pegar o braço dela para colocar, eu vi que estava um pouco rígido. Ele não estava firme, não estava mole, ele estava meio termo. Tá. Já tinha um tempo de rigidez. Agora, essa rigidez que o senhor percebeu foi na parte mais da ponta dos dedos da mão ou já foi no antebraço essa rigidez? Não, do punho. Porque eu peguei no antebraço dela e desloquei. Aí estava só no punho. Foi na região do punho? Do punho, região do punho. A região do antebraço moveu? A região do antebraço moveu junto, porque por eu ter puxado, ela veio junto. Mas notou resistência também no antebraço? Não, no antebraço não, porque eu peguei só na parte de baixo. Nas extremidades do punho. Então vamos lá, Excelência. Primeiro ponto, a rigidez ela conversa das partes mais externas. Então, se ele sentiu a rigidez no punho, ele teria que ter sentido a rigidez nos dedos. Segundo ponto, é impossível se proceder a manobras de intubação em cadáver por causa da rigidez cadavérica. É extremamente difícil abrir a boca. É braços e boca que acontece primeiro. Fato incontroverso nos autos. Terceiro, eu acho que o doutor André Baldini esqueceu de mostrar para Vossas Excelências um documento importante. E eu entendo que o senhor Marco Aurélio ou a senhora Amanda não sabiam disso, porque eles não tinham contato com a senhora Lorenza. O pai e a irmã não tinham contatos. Agora, a assistência da acusação e a acusação não saber disso, eu acho meio que absurdo. Porque eu li o processo todo e eu sei. Por favor, abre para mim. O documento vai estar escrito... Prontuário internação. Antes de voltar, o senhor Wellington foi rolado como testemunho da acusação e eles abriram mão do depoimento dele aqui em juízo. Vocês verem tanto que é importante o depoimento dele. Vão lá. Prontuário internação. Tem que ficar grande para mim para conseguir ler. Consegue aumentar, por favor? Não? Excelências, esse prontuário que tem da internação aí, infelizmente, não ficou o suficiente. Mas demonstra que nessa data aí, a senhora Lorenza tinha um problema grave no punho. E está mais ou menos aqui, ó. E depois eu passo para Vossa Excelência verem. E a senhora Lorenza, ela foi submetida a uma cirurgia no punho direito. E ela tinha uma placa de metal com 4 parafusos no punho direito. Então, o doutor André Baldini, ele esqueceu de falar isso para Vossas Excelências. Ele falou, o Wellington sentiu que o punho aqui dela, a mão não, o braço não, só o punho. Só que ele esqueceu de mostrar que no prontuário médico dela, ela tinha uma placa de metal, está mais ou menos aqui, ó, Excelência. Procura para mim, por favor, no meu computador que eu vou ler. Ela tinha uma placa de metal, e além dela ter uma placa de metal, ela tinha 4 parafusos. Então, para um leigo, para um motorista de ambulância, deve ser um ótimo motorista de ambulância do Mater Dei, para ele é muito fácil confundir uma placa de metal no punho, de 4 centímetros, que é o que está narrado aí, com parafusos com suposta rigidez cadavérica, mesmo porque ele não viu rigidez cadavérica no punho esquerdo. A senhora Lorenza sofreu 6 ou 7 cirurgias no punho direito. Está no prontuário médico. Então, novamente, a acusação, ou ela vem com a mentira, ou ela vem com a minha verdade, e isso, para mim, só demonstra desespero. Que eles não têm como sustentar o que eles estão querendo falar aqui hoje. Excelências, agora eu vou chegar na parte que eu acredito que seja a mais importante do laudo. Porque a máscara equimótica de Morestan... para mim que eu quero mostrar. A máscara equimótica de Morestan, ela não é citada como causa da morte, os peritos falam isso. As petecas, os peritos também não falam isso. O que os peritos falam que para eles foi um achado de grande valia sobre suposta asfixia, que eles não sabem falar nem se é direta ou indireta. Seria
achados hemorrágicos aqui. Que seria isso. Então, isso que a gente vai discutir agora. O doutor Itamar, a Maquele e o Wellington, os três falam que não viram um hematoma na senhora Lorenza. Os três. E eu vou mostrar para Vossa Excelência os vídeos, para vocês verem que esses achados hemorrágicos são tão somente pós-mortem. Aconteceram após a morte. E eu vou mostrar como é que você prova isso, que as testemunhas que viram o corpo, todos, inclusive o pastor Giovanni, não viram isso na senhora Lorenza. Abre para mim, por favor, aí. 17 e 18. Vídeo. A cardiologia, que a gente faz esses atendimentos, a gente tem até 5, no máximo 10 segundos para observar se não tem pulso. Se não tem pulso, né, é uma parada cardiorrespiratória, a gente tem que iniciar imediatamente as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Eu fui chamado para isso, para um atendimento. A partir do momento que eu vi esses fatores, né, e não vi que não tinha realmente o pulso carotídeo, automaticamente já comecei as massagens cardíacas. As massagens conforme o ACLS, né, são as diretrizes que nos regem, né, geralmente, para esses atendimentos. Automaticamente já pedi, logo depois o motorista chegou, pedi para eles pegarem o oxigênio com AMBU, né, para fazer as manobras, né, como rege o ACLS, e começamos o atendimento para tentativa de ressuscitação cardiopulmonar, conforme o protocolo. Comecei a fazer inicialmente as massagens, né? As massagens têm que ser massagens eficazes, conforme o ACLS nos fala. Fiz as massagens vigorosas. Cerca de mais ou menos 100 por minuto, que conforme diz os protocolos. Elevando o tórax, deixando elevar e rebaixar por mais ou menos 5 centímetros, que é mais ou menos o que o protocolo nos fala. O oxigênio, automaticamente, a Maquele inicialmente pegou o oxigênio com AMBU e começamos as manobras, né? Fomos fazendo essas massagens. Geralmente, o protocolo diz que é mais ou menos 30 massagens para duas ventilações com AMBU, conforme o protocolo. Fiquei observando, né, para ver se estava sendo eficaz, porque o motorista revezou comigo, né? O protocolo diz que a cada 2 minutos a gente tem que trocar de socorrista para fazer a massagem por conta de cansaço. Ou se alguém também estiver cansado antes do período, a gente troca, para que as massagens sejam eficazes. Então, eu estava observando de forma atenta para ver se estava tudo ocorrendo da maneira correta. Eu era o líder da equipe. E aí, estava tudo ocorrendo normal. Eu estava com o celular mais ou menos o tempo, né, aproximado desses 2 minutos para fazer essa troca. Depois de uns 2 ciclos, também observei para ver se voltava o pulso, se tinha, né, um retorno à circulação, que não ocorreu. E aí, depois disso, eu pedi a técnica de enfermagem para pegar um acesso venoso e preparar a adrenalina. A adrenalina é um vasoconstritor, conforme o protocolo do SLS, ele é usado. Excelência, eu quero mostrar para Vossas Excelências que o doutor Itamar, o doutor André falou assim, não, foram manobras leves. Foram 33 minutos de manobras vigorosas. Os depoimentos das testemunhas após os fatos falam que o doutor Itamar saiu de lá completamente suado. O doutor Wellington, vocês viram ele, um cara forte. De 2 minutos tinha que trocar. Vocês viram ele falando que eles chegaram a baixar 5 centímetros na manobra? 5 centímetros. Excelência, são fortes as manobras. É importante demonstrar que foram 33 minutos de manobras. E com tentativa de intubação que foi feita de forma equivocada, já que a intubação, ao invés de entrar na parte respiratória, entrou no estômago. Isso ocasiona dano. Se intubar alguém com laringoscópio, machuca, ainda mais quando se faz de forma errada. E agora eu vou mostrar para Vossas Excelências que o próprio Itamar, ele fala que ele não conseguiu intubar, sabe por quê? Excesso de líquido, com cheiro de vômito. Por favor, passo 18. Manobras, não tive retorno de pulso. E aí foram feitas 7 ampolas de adrenalina, mais ou menos nesse tempo, conforme eu falei. No final, aí depois eu tentei, falei, vou tentar uma intubação orotraqueal, que é colocar um tubo que vai lá na traqueia para
para tentar melhorar a oxigenação e tentar salvar a vida, né? Meu objetivo ali, eu estava como médico, para atender uma paciente de 41 anos, então fiz tudo que o protocolo, tudo que eu pude para tentar salvá-la e tentar retornar à vida. Então, nesse momento, pedi para ela preparar, pegar o laringoscópio, pegar o tubo endotraqueal. Tentei inicialmente, né, com um laringoscópio. O laringoscópio é o aparelho que a gente usa, né, para fazer esse procedimento. O tubo endotraqueal, quando eu fui visualizar a epiglote, né, que eu usei o instrumento, o laringoscópio, tinha muita secreção, sabe? Uma secreção brancacenta, tinha um cheiro um pouquinho mais forte, parecia um pouco de vômito, não sabia identificar exato o que era, mas essa minha secreção impediu de eu visualizar a epiglote para fazer o procedimento, né? O protocolo também da CLS, do suporte avançado de vida, diz que a gente não pode demorar mais do que 30 segundos para fazer esse procedimento. Se você demorar mais do que isso, você tem que voltar para as massagens, né? Até porque é mais importante nesse período de parada. Então, depois que eu não tive êxito, estava muito difícil de visualizar, não consegui, parei ali, retornei às massagens cardíacas e a oxigenação com ambu. Fiz mais um ciclo, voltei realmente ainda sem pulso, não teve retorno, não teve pulso na carótida, e aí falei que ia fazer uma outra tentativa de intubação orotraqueal. E aí, novamente, fiz o procedimento, ainda tinha ressecreção, estava com uma dificuldade, mas eu consegui progredir o tubo. Só que esse tubo não foi para a traqueia, ele foi para o estômago. Depois que a gente faz o procedimento, a gente ausculta com estetoscópio para ver se ele está bem localizado, e eu vi que ele estava no estômago. Então eu falei, não tive êxito no. Então, excelências, tá aí o doutor Itamar, é bem resumido, ele passa 30 minutos falando como foi duro as manobras. Eu tive que pegar trechos, e que ele tentou entubar, que ela tinha excesso de líquido, e tá aí o doutor Itamar demonstrando o que aconteceu. Ela tinha excesso de vômito e de líquido aqui. E que ele tentou e ele não conseguiu por causa do excesso de vômito. Então, ele morreu de asfixia, morreu. Mas não foi nem indireta nem direta, não. Foi por pneumonite. O vômito acumulou no pulmão e provavelmente ocasionou as lesões e a mataram. Excelências, é muito importante. Eu só tenho 20 minutos, desculpa. Eu queria entrar muito, trago 30 vídeos, não dei conta de passar sobre tudo. Eu tenho que falar sobre alguns pontos que deixam bem claro. Os peritos, quando eles fizeram o laudo pericial, eles citaram um perito muito famoso no Brasil, que chama de Genivaldo França. E quando eles citaram o doutor Genivaldo França, eles omitiram algumas partes da literatura a fim de enganar vossas excelências. E o doutor Genivaldo França, entre as partes que eles omitiram, o doutor Genivaldo França, que esse tipo de lesão é comumente ocasionado por manobras cardiorrespiratórias e intubações indevidas. Tá? Nos memoriais que entreguei para vossas excelências. Por que os peritos esconderam isso? Por que os peritos oficiais juntaram a literatura pela metade? Por que eles tiraram de contexto? Para mim é claro, reunião secreta. Para mim é claro, mentira na mídia, prisão do doutor André. O doutor André foi tão somente um troféu para acusação desse processo. Eu posso falar para vocês que eu não entendo. Uma das raivas que a filha do doutor André tem, a Mariana, eu não posso passar o depoimento dela aqui, porque ela é menor, né, doutor Vanderlei, e eu não posso estar sendo transmitido no YouTube. Uma das coisas que ela sente muita raiva no processo é que foi escolhido um inimigo do doutor André dentro do Ministério Público para processar ele. Isso é fato público em controvérsia dentro do Ministério Público, Vossa Excelência sabe. E ela fala isso de forma cabal. Por que escolheram o inimigo do meu pai para processar ele? Está lá no depoimento dela, ela fala isso no depoimento, o doutor Vanderlei, na hora, escutou, inclusive, ele estava do meu lado, que nós estávamos discutindo uma questão processual. É só olhar no depoimento dela. Ela fala, tinha que escolher, chorando sobre isso. Então, o processo, infelizmente, não é sério. Por fim, e não menos importante, excelência, em relação a esses achados hemorrágicos, eu vou só me remeter. Quando você vai fazer necropsia na parte cervical, não vai acabar o tempo. Quando você vai fazer necropsia na parte cervical, o que acontece, excelência? Não tem hematoma no corpo. Fato incontroverso. Ela não tinha nenhum hematoma no corpo, ocioide normal, cartilagem normal. Qual que é a maneira correta de se fazer? Você tem que, primeiro, fazer uma abertura na barriga. Para quê?
para que o sangue congestionado e os fluidos corporais saiam, porque ela já está em estado gasoso, e depois dissecar o cérebro, para que o sangue de cima saia. Se você disseca diretamente aqui, o que acontece? Que foi aqui na parte cervical, que foi o que eles fizeram no pescoço, daqui até aqui, os fluidos corporais que se encontram lá, no corpo, eles vão ter que arrumar um lugar para sair. E foi aberto o corte ali. Estava em estado gasoso já o corpo, fazia 15 horas, já estava em estado de putrefração. Então, na hora que os peritos fizeram? Eles abriram direto aqui. Eles não abriram, dissecaram aqui primeiro e não dissecaram aqui primeiro. A partir do momento que eles abriram direto aqui, eles contaminaram a perícia. Porque os fluidos corporais deram um jeito de sair e causam chamados falsos positivos. Isso é tão sério que a literatura médica fala que chama síndrome de Prislon-Gordon. Desculpa o inglês, eu sou péssimo no inglês. Doutor Pedro, por gentileza, faltam 15 minutos para Vossa Excelência encerrar sua oração. Vou terminar. Vossa Excelência pode me informar, faltando 3 minutos? 3? Por favor. Então, Excelências, eles fizeram da maneira errada. E por que eles fizeram da maneira errada? Imperícia não foi. E sabe por que não foi imperícia? Porque o doutor Marcelo Mari, no livro que ele escreve, ele fala que o correto é disseca aqui e depois faz aqui. O doutor Marcelo Mari é aquele perito do principal. Então, imperícia não é. Então, nós temos duas outras chances. Imprudente. Ele teria sido imprudente ter feito a perícia de forma errada para dar falso positivo. Ou, e eu tenho que levantar essa hipótese, ou ele agiu dolosamente. E por que você levanta essa hipótese, Pedro? Porque as coisas são muito estranhas. Reunião secreta, o delegado estava dentro da sala de necropsia, isso é fato incontroverso, nós provamos com os depoimentos. E outra coisa que me chama muita atenção é que os peritos, Excelências, eles se recusam a responder as perguntas de defesa. E quando eu falo que eles se recusam, não é que eles respondem o que eles querem, não. Eles se recusam. Eles falam, não vou responder. E olha a quantidade de perguntas que se recusaram a responder. Primeira série de quesitos. 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Segunda série de quesitos. 7, 8, 9, 12, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 95. Eles literalmente falam, não vou responder. E o mais estranho, e eu mostrei para Vossa Excelência nos memoriais, não vou ter tempo de falar, é que as mesmas perguntas, quando são feitas pela acusação, eles respondem. E quando eu faço a pergunta sobre o mesmo fato para eles, não vou responder. E dentre as coisas que eles se recusam a responder, é se manobra cardiorrespiratória pode ocasionar as lesões. Só que o doutor Marcelo Mari escreve isso no livro dele. E, além do doutor Marcelo Mari escrever isso no livro dele, o Genivaldo França, que é a literatura utilizada no laudo, também escreve, e eles omitiram isso do laudo. Eles tiraram isso do laudo dolosamente. Eles começam a escrever, na hora que fala sobre isso, eles botam 3 pontinhos e depois continuam. É absurdo, é ilegal. O que nós temos nesse processo é um sofrimento do tamanho do mundo para aquelas crianças ali. Só tem 2 ali. Os 3 menores, o doutor André não deixou vir aqui, não. E fez certo. A de 12 anos estava desesperada para vir. A Elaine, que é a cuidadora que estava aqui, que está ali, teve que segurar em casa ela hoje. Porque ela queria vir estar defendendo o pai aqui. E eles conviviam com o pai. Eles conviviam com a Lorenza. E toda a prova nos autos é que o doutor André é inocente. Excelências, tem mais 2 fatos que são extremamente importantes. Os peritos não examinaram os exames no pulmão da Lorenza. Eles confessaram isso aqui em juízo, com muita dificuldade. E eles não consideraram que a Lorenza tinha pneumonia aguda. E a Lorenza morreu de pneumonite, que é o que o doutor Itamar fala. Como que eles ignoram que a Lorenza tinha pneumonia aguda e estava tomando remédio para pneumonia aguda? Os remédios foram encontrados no apartamento. Não vou ter tempo de falar, infelizmente, Excelências. Outro ponto importante que eu tenho que falar é sobre o Restiva. A denúncia fala que o doutor André teria intoxicado a senhora Lorenza com um medicamento que chama Restiva, que é ibuprofeno. Por favor, abre para mim, Rony. Vai ser o último que eu vou ter que passar. Infelizmente, não vai dar tempo. Abre para mim, por favor, PDF 11.
Olha o que está escrito. Não, isso aí vou ter que passar, não vai dar tempo de eu falar, não. Desce para o próximo, infelizmente. Olha o laudo. Esse aqui é o laudo, excelências, que fala da quantidade de remédio que foi encontrado na senhora Lorenza. O laudo dos peritos, sabe que dia que ficou pronto? Dia 16 de abril. Sabe que dia que ficou pronto o laudo da quantidade de substância que estava no corpo da Lorenza? 29 de abril de 2021. Ou seja, os peritos fizeram um laudo sem saber a quantidade de medicamentos que se encontravam no sangue da Lorenza. Desce para mim, por favor. E eu perguntei para os peritos se eles fizeram o laudo sem isso. Um dos peritos pegou e falou assim, que quando fizeram o laudo, eles não tinham um exame quantitativo das demais substâncias, encontrado no exame toxicológico. Esse é o perito Dr. Torquato. Falou que eles fizeram sem saber o exame toxicológico. Desce. O doutor Marcelo Mari decidiu mentir aqui na frente de todo mundo, que esperaram todos os exames complementares para concluir o laudo. Isso é mentira, excelências. Esses exames foram feitos no dia 29 e o laudo ficou pronto no dia 16. Mas o que é importante agora, excelência? Desce para mim, por favor. Olha o que a denúncia narra. Que tinham 2 adesivos transdérmicos de analgésico denominado buprenorfina, de 20 miligramas, quantidade superior à dose prescrita. Ou seja, o laudo fala que o doutor André teria intoxicado a senhora Lorenza com essas restivas. A Lorenza tomava morfina na veia, no hospital. Isso já está errado, porque a prova desmente isso, mas desce. Olha aqui a quantidade dos medicamentos encontrados no corpo da senhora Lorenza, naquele exame. Buprenorfina, que é restiva, 5 nanogramas por ml. E os outros remédios, quantidades elevadas. Então, o Restiva, que a denúncia narra que foi o medicamento que ocasionou intoxicação nela, é o que tem a menor porcentagem no corpo dela. E por que eles não sabiam disso? Porque os peritos não analisaram os exames. Eles chutaram. Eles não tinham preocupação com a verdade nesse processo, excelências. É difícil falar isso. A preocupação deles era em condenar um inocente. E ocasionar dor. O doutor André Baldino chega aqui, pega e fala que achou um absurdo sobre violência doméstica. Não há nos autos um relato de violência doméstica. 14 mil pais prontuário médico. Todos os médicos falam que o doutor André era um ótimo marido. Os filhos falam que o doutor André era um ótimo marido. Todas as testemunhas falam que era um ótimo marido. Por que a acusação não ouviu os filhos lá na MP? Por que eles ouviram o senhor Marco Aurélio, que fazia anos que não via a Lorenza, e a Amanda, que fazia 10 anos que não via a Lorenza? Que era o pai e a irmã. Por que não ouviram os amigos da família? Por que não olharam no prontuário sem nenhuma queixa de violência? Por que não leram as agendas? Então, excelências, infelizmente eu queria falar mais sobre o laudo, mas vou ter que entrar na questão fática, o tempo está acabando. Excelência, em relação à questão fática, pega para mim, por favor. Em relação à questão fática, eu vou tentar fazer uma corrida aqui agora. Depoimentos que o André era um marido e pai dedicado, que nunca ouviu falar ou presenciou violência de André contra a Lorenza. Essa é a Amanda, a irmã falando, mas ela não sabia nada, fazia 10 anos que não via a irmã. Que o doutor André sempre acompanhava a Lorenza, mas o dia que depois de ter a Lorenza, chegou um pouco depois, por devia estar fazendo a ficha. Que o doutor André demonstrava preocupação com relação à dor da paciente Lorenza. Médica Cristina Borildo, do hospital, falando que o doutor André sempre era cuidadoso com ela no hospital. Enfermeira Maquele, que atendeu a vítima muitas vezes Mater Dei, que atendeu a vítima por mais ou menos 10 anos, que todas as vezes estava acompanhando o doutor André, que o doutor André parecia um marido preocupado e carinhoso. O pai do informante vivia para cuidar dela. Que seu pai nunca praticou ato de violência contra o informante, sua mãe e os seus irmãos. Que seu pai levava sua mãe no bateria até de madrugada. Que seu pai, sempre que pudesse ficar em casa, ficava cuidando da sua mãe. Depoimento do Andrezinho, filho. Pastor Giovanni, que Lorenza, que dizia que o André era um bom marido, e o André também falava muito bem da Lorenza, que não é do coisa bem depois de qualquer violência doméstica. Depoimento da Cíntia, eu quero passar. Por favor, passa para mim o depoimento da Cíntia. Eu tenho que passar o depoimento da Cíntia. Cíntia era a melhor amiga da Lorenza. Olha o que ela falou. Morte, sim. A senhora sabe como que era o relacionamento do doutor André com a senhora Lorenza? Nossa, os dois eram super apaixonados, assim. Ele fazia tudo para ela. Hospital, ele saiu do MP para cuidar dela. Internava junto com ela. Ela mandava foto para mim.
Olha aqui, amiga, onde que eu tô? Sempre no hospital, sabe? Tá. A senhora disse que ele saiu do Ministério Público para cuidar da senhora Lorenza. Quem que falou isso para a senhora? Como é que a senhora sabe disso? Ela comentou comigo. É? Mas ela, por qual razão tinha que cuidar dela? Por quê? Ela não tinha ninguém. Família dela nenhuma aqui em Belo Horizonte. Ela tinha só ele. Excelência, somado a isso, a senhora Lorenza era dependente de opioide, ela sentia uma dor extrema. O prontuário médico da senhora Lorenza possuía 14 mil páginas. 14 mil páginas. E o doutor André, ele fazia tudo para ela. Procurou psicólogo, procurou psiquiatra. E entre as pessoas que a defesa trouxe para ser ouvida aqui, a gente trouxe a psicóloga da família, chama a senhora Maria Angélica. A Maria Angélica atendeu eles durante 10 anos. Ela falou que nunca viu a Lorenza reclamando do André sobre violência. Falou que o André fazia tudo por ela e que o André vivia para ela. E fala uma coisa que aqui me impactou. Ela falou assim, as coisas que eu vejo na mídia soltando o doutor André é coisa de psicopata. E eu atendo ele há 10 anos, e se tem uma coisa que eu sei, é que ele não é um psicopata. O depoimento dela foi extremamente emocionante. Sabe quem se opôs ao depoimento dela aqui? O Ministério Público. Tentou de tudo quanto a gente não ouvir ela. Por que será? Não queria ouvir os filhos nem ela? Está na ata. Eles tentando não ouvir a psicóloga, narrando, com forma clara e inequívoca, que o doutor André era um ótimo marido e ótimo pai. Excelências, eu tenho que falar sobre isso, vai ter que ser muito rápido. A senhora Lorenza, nos últimos 14 dias antes do óbito dela, ela não estava indo no Mater Dei. Nas agendas demonstra que ela estava lutando contra a dependência química. E a própria psicóloga fala isso. Fala assim, olha, ela estava tentando, porque, infelizmente, estava tendo um problema com outra filha, que eu não vou falar, que está sendo passado no YouTube, o doutor Vanderlei sabe o que aconteceu. E ela estava tentando melhorar. Então, o que a Lorenza estava fazendo? Ela estava num chamado processo de desmame. Como ela não estava indo no Mater Dei, ela estava parando de tomar a buprenorfina, que é como é que chama? Que é morfina. Ela estava deixando de tomar isso. Só que, como ela dependia muito disso, o que ela estava fazendo? Ela estava abusando das outras drogas. Então, ela estava tomando, não estava indo no Mater Dei tomar Restiva na veia, mas ela estava tomando aqueles outros remédios que encontraram em altas quantidades e estava bebendo. As últimas 3 vezes que a senhora Lorenza foi no Mater Dei, ela foi internada por embriaguez. E quem levou ela para ser internada por embriaguez foi o doutor André, que levou ela correndo para tentar salvar ela, porque brigava com ela para ela não beber tomando remédio. E são os depoimentos autos. Doutor Pedro, faltam 3 minutos, como Vossa Excelência me solicitou. Então, Excelências, a Lorenza estava em processo de desmame. E o que a gente acredita é que esse processo de desmame pode ter levado à morte dela. Como ela não estava querendo tomar morfina e estava deixando de ir no hospital, ela estava abusando das outras drogas e do álcool. E isso pode ter feito com que ela morreu de intoxicação exógena. A gente apresentou um laudo pericial, a gente trouxe o maior perito do Brasil aqui para falar para Vossas Excelências. E ele, inclusive, é o perito que faz os documentos para o CNJ. A gente tomou esse cuidado para saber da seriedade dele. E, Excelências, eu não tenho mais o que falar sobre o processo. Toda a prova dos autos é que o doutor André é inocente. Todo mundo que convivia com eles fala que o doutor André é inocente. Os filhos falam que ele é inocente. O doutor Demecino do Brandão fala que ele é inocente. O doutor Maltos fala que ele é inocente. E os peritos do ML não dão um laudo conclusivo e se recusam a responder as nossas perguntas, respondendo todas as perguntas da acusação. Eu lamento o que aconteceu. Eu peço justiça, não pelo doutor André. Eu peço justiça pelos filhos do doutor André. E eu me emociono quando falo isso. Porque direto eles me ligam chorando, porque o Marco Aurélio vai na mídia falar mentira. É direto. E eles estão, sabe com quem? Com uma amiga do doutor André. E eu fico preocupado, o que vai acontecer com eles? O doutor André foi condenado, porque é uma senhora e eu não sei se ela vai dar conta de continuar com eles. Eu tenho filho e isso me dói, ver um inocente preso com um filho nessa situação. Então, peço desculpa por esse desabafo final. Com relação à arma, a jurisprudência do tribunal é unânime que ele não cometeu crime, que o fato é atípico. O STJ também é unânime que o fato é atípico com relação à arma. E, Excelência, gostaria de terminar com uma frase que eu acho que mostra muito a investigação. É possível se enganar a todos por algum tempo.
é possível se enganar alguns por todo o tempo, mas não é possível se enganar a todos o tempo todo. Abraham Lincoln, e peço dispensa para sair do púlpito. Obrigado. Muito agradecido, doutor Pedro Henrique Pinto Saraiva, pela manifestação feita em favor do denunciado. O tribunal vai suspender a sessão por prazo de 1h15. Retornamos às 14h15. Eu pediria a segurança para conduzir o denunciado ao local em que ele foi acolhido aqui no tribunal, para que ele possa almoçar e, enfim, ter uma pausa de descanso também. Então, suspendo o